Hoje eu vou ensinar como eu prendi com pontos baixos este barrado que eu fiz no vídeo da semana passada, no vídeo anterior, na rede. Eu me chamo Luciana Miller e hoje você está no canal Dicas da Lu Crochê. Então aqui está a rede. Em primeiro lugar, eu tirei toda aquela borda de fios que ela tinha tramados para colocar o barrado em crochê. Então, em primeiro lugar, eu terminei o barrado, tirei o enfeite que tinha na rede e terminei o barrado. Esse barrado, como eu vou mostrar depois, ele ficou com 2,39 metros. Então, eu fiz 2 barrados de 2,39 metros, um para cada lado da rede. Eu terminando aqui o barrado, e tem que terminar na carreira certa, né? Então, a primeira carreira é onde tinha essa parte com um bloquinho de 11 pontos altos. Então, a última carreira também é aquela que tem um bloquinho de 11 pontos altos. Então, esse é um gomo do barrado, né? Eu fiz 21 motivos desses para essas em cada lado da rede. Aí aqui eu corto o fio. Eu não posso continuar porque eu tenho que fazer a carreira de ponto baixo aqui nessa lateral do barrado, que é onde eu vou prender na rede. E a carreira terminou desse lado, então eu tenho que rematar aqui o fio. Eu remato sempre com uma agulha mais fina do que aquela que eu faço o crochê. Passo por dentro aqui. E aí remato aqui em cima, na correntinha dos pontos. Posso pular o primeiro para não ficar fácil de cair. E vou passando por dentro da correntinha, uma desse lado e um desse lado, assim que eu remato quando fica na parte reta da carreira. Um para cada lado. Depois eu corto o fio aqui, posso fazer até aqui, mais ou menos uns 10 pontos, fica bem rematado. E eu vou começar a fazer o ponto baixo nessa parte de cima. Aqui eu tenho o bico, né, do barrado. Eu vou fazer o ponto baixo, uma carreira de ponto baixo para dar um acabamento nessa parte reta do barrado, que é toda essa parte de cima aqui, que é a que vai presa, parte que vai presa na rede. Na rede eu também faço uma carreira de ponto baixo para depois poder prender os pontos do barrado nos pontos da rede. Então vou começar aqui no lado que eu acho melhor, tanto faz o lado, porque é a carreira de vai e volta, né? Então, mas eu vou começar desse lado aqui. Então vou começar fazendo aqui, colocando na primeira correntinha o fio. Aqui eu vou colocar primeiro dentro da correntinha para firmar o ponto. E começo aqui o ponto baixo. Faço uma correntinha e o próximo ponto eu já posso fazer dentro do espaço de correntinha, que é a lateral da carreira de pontos altos. Faço 2 nesse espaço, já deixando esse fio aqui por cima da agulha para ir rematando. No próximo espaço, que é a próxima lateral da carreira, eu faço 3 pontos baixos, para ficar uma medida boa, não ficar nem franzido e nem repuxado. Assim vai ficando, a lateral vai ficando mais reta, né? Então fiz 3 aqui, faço 2 nesse aqui. Se eu fizer 3 em todos, fica muito franzido. Se eu fizer 2 em todos, fica um pouco repuxado. Então, tô fazendo 2 e 3. Faço dessa forma
até o final da carreira. No seu trabalho, é você que vai determinar quantos pontos coloca, pontos baixos dentro de cada espaço. Então, como eu falei antes, eu fiz também o ponto baixo, uma carreira de ponto baixo na rede. Então, comecei aqui bem na onde ela tem essa costurinha aqui, pelo lado direito dela, colocando o fio e fazendo uma carreira de ponto baixo. Acho que você pode pegar mais para baixo ou bem na pontinha. Acho que eu vou começar mais para baixo, aqui, um pouquinho mais. Como a rede é feita de tear, ela é bem fácil de perfurar com a agulha, porque já tem no meio da trama dos fios, dá para colocar a agulha. Então faço a primeira laçada, passo por dentro do mesmo ponto, faço mais um. Isso só no primeiro ponto, no ponto inicial. Faço mais um ponto baixo. E já vou puxando o fio de trás para ir rematando junto. Então aqui faço mais um do ladinho. Aqui tem que ir regulando a distância dos pontos, mais ou menos padronizado. Faço só um e não faço correntinha entre eles, só um ponto baixo do lado do outro. Vamos ficar bem pertinho, que daí fica um acabamento bem bom. Vou fazendo assim, cuidando sempre pro ponto baixo ficar viradinho para frente. Faço assim até no final de cada lateral. Se você está gostando desta videoaula, já deixa seu joinha aqui abaixo deste vídeo para eu saber quantas pessoas gostaram deste conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou algo para falar sobre este vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Então, como eu falei anteriormente, eu fiz pontos baixos na borda reta do barrado e na lateral da rede. Então, fiz em toda a extensão. Esse barrado, sempre lembrando que eu ensinei esse barrado no vídeo anterior. Vai ter o link aqui no card e também na descrição. Dá uma olhadinha lá para você pegar o passo a passo completo do barrado. Agora eu tô mostrando só como eu coloquei ou prendi o barrado na rede. Então agora eu tenho as duas partes, a rede e o barrado. Eu vou alfinetar toda a extensão, começando pelas duas laterais. Então vou alfinetar lá numa lateral e depois também aqui na outra lateral, nas pontas, né? E depois vou alfinetando no meio para ficar bem retinho. Fazendo dessa forma, 2 e 3 pontos na lateral do barrado, ficou bem retinho em cima, não ficou nem franzido, nem repuxado. Então aqui eu alfinetei a primeira ponta, toda a parte aqui ainda não tem alfinetes, e aqui a outra ponta. E agora eu vou colocar os alfinetes em todo o restante, bem distribuídos. Então aqui já coloquei alfinete em todo o barrado, junto com a rede. E agora só fechar um ponto baixo de uma lateral na outra lateral. Então eu tô aqui com a parte alfinetada, eu terminei o ponto baixo do barrado bem aqui, ainda não cortei o fio, não rematei, porque eu vou começar a unir as duas partes com esse fio mesmo, nessa mesma laçada. Então aqui eu tenho primeiro o alfinete,
Aqui já tem o segundo. Eu vou tirar o primeiro alfinete para começar. Então, coloco as duas partes de frente para mim, para eu conseguir fazer a emenda. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo dessa parte da rede, com o primeiro ponto baixo aqui já tá na agulha, na laçada dessa parte do barrado. Então, eu posso pegar com o fio aqui no meio, o primeiro ponto de baixo para cima aqui, ó, primeiro ponto, e fazer uma laçada, um ponto baixíssimo, né? Passar aqui para prender o fio, ponto baixíssimo. Agora, desse lado da rede, que é o meu lado esquerdo, no próximo ponto eu vou introduzir, deixo o fio no meio. No próximo ponto eu introduzo a agulha de fora para dentro, puxo a laçada e faço um ponto baixo do lado esquerdo. Tiro a agulha da laçada e no lado direito, no próximo ponto baixo, introduzo a agulha e coloco a laçada, essa laçada na agulha. Então tenho que cuidar para não deixar a laçada escapar. E puxo um ponto baixíssimo pro lado do barrado. Então, o fio tá no meio, pelo lado de fora, introduzo a agulha no próximo ponto, puxo a laçada, faço um ponto baixo, tiro a laçada da agulha, introduzo a agulha no próximo ponto do lado do barrado, de fora para dentro, introduzo a laçada na agulha e puxo um ponto baixíssimo. E aqui você tem que ir regulando a quantidade de pontos. Provavelmente esse lado do barrado tem mais pontos do que esse. Se eu for colocando o tempo todo um ponto de cada lado bem certinho na sequência, vai ficar sobrando barrado e faltando rede. Então eu tenho que, conforme eu vou vendo aqui como os alfinetes estão bem retinhos, conforme eu vejo que tá sobrando ou faltando de algum lado, eu tenho que ir diminuindo daquele lado que tá sobrando e aumentando, pegando sempre um ponto atrás do outro do lado que tá faltando. Então aqui introduzo novamente a agulha nesse ponto baixo, puxo a laçada, dou um ponto baixo desse lado esquerdo, tiro a agulha. No outro lado, agora eu vou pular um ponto desse lado, porque aqui tem mais pontos do que desse lado. Então aqui eu já posso pular um ponto. Introduzo a agulha e puxo a laçada no ponto baixíssimo. Parece que é muito demorado esse processo de tirar a agulha da laçada, mas depois com a prática, que é bem rápido para pegar a prática, não é demorado. Já dá pra fazer bem rapidinho, ó. E a gente tem que se preparar bem, assim, posicionar bem o trabalho em algum lugar que não fica difícil de trabalhar. Então, vou fazendo assim toda a lateral e faço esse processo, todos esses processos dos dois lados da rede. Fica uma emenda bem reforçada, e aqui não vai fazer força, é só o peso do barrado mesmo, que é bem leve, mas fica bem fechada, bem reforçada, e acaba ficando um acabamento bem bonito também, porque fica parece uma cordinha aqui no meio e os pontos na lateral. Sempre lembrando que esse barrado eu fiz no vídeo passado, ensinei a fazer no vídeo passado, e vou deixar o link na descrição e no card. Compartilhe este vídeo com mais pessoas para todos aprenderem a colocar o barrado em crochê no tecido.
Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!